Fala pessoal, boa tarde, muito bem-vindo ao Esporte Guará. Rodada super movimentada, tanto na Série B quanto na Série D, e também tem futsal. O Balsas Futsal ficou como vice-campeão do Campeonato Maranhense de Futsal. Quem levantou o título foi o Sampaio Corrêa de Araiós, depois de um jogo muito equilibrado, empate no tempo normal e nos pênaltis. Meu filho, é muito gol nos pênaltis, mas acabou sagrando o Sampaio campeão do Maranhense de Futsal 2021. O Balsas ainda está disputando a Copa do Brasil, ainda tem um jogo de volta, ainda tem a chance de tentar avançar na competição. Isso tudo e agora no Esporte Guará com o Tadeu aqui também, muitos comentários e análises dos jogos. Juventude venceu fora de casa nos últimos minutos com o Baianinho, que a gente já vem comentando há bastante tempo o quanto ele foi importante. Dentro de casa, Motoclube perdeu para o Guarani, Cavalo de Aço também perdeu e o Sampaio Corrêa, no apagar das luzes, venceu com um gol nos últimos minutos. Tudo isso e muito mais agora aqui no Esporte Guará, mas sem antes dar o recado da Cirúrgica F. Andrade. Tá precisando de produtos hospitalares descartáveis, com qualidade e segurança? A distribuidora cirúrgica F. Andrade tem o que sua empresa precisa. Caixa de máscara cirúrgica descartável com 50 unidades por apenas R$ 35,00. Seringa descartável de 13 ml com agulha por apenas 80 centavos. Condições comerciais especiais para empresas. Cirúrgica F. Andrade. Orçamento pelo WhatsApp 3012-4400 www.cirurgicafandrade.com.br. E vamos de futsal, nós temos as imagens do jogo que terminou nesse final de semana, o último jogo do Campeonato Maranhense, em que o Balsas perdeu nos pênaltis para o Sampaio Corrêa. O jogo ficou em 3-3 no tempo normal, um jogo muito equilibrado, que nos últimos minutos o Balsas saiu atrás do placar e buscou o empate. Já nos pênaltis, cobranças certas e erradas para cada lado, os dois times estavam com um aproveitamento um tanto que equilibrado, tanto nos acertos quanto nos erros. Mas acabou que no final das contas o Sampaio Corrêa de Araiós, que já vinha fazendo uma boa competição, se sagrou campeão maranhense 2021. O Balsas Futsal, ele tem uma maior notoriedade por conta das participações em Copa do Brasil e outras competições nacionais. Mas Tadeu, Sampaio Corrêa de Araiós, veio e conseguiu levar o título dentro de casa. O Sampaio faz um bom trabalho lá em Araiós, né? São os meninos lá muito bons, muito talentosos, o futsal lá também é muito forte, e isso tem só a engrandecer o futsal do estado do Maranhão. E o Balsas representa muito bem. Não a perda do título irá trazer problemas para o Balsas, porque ele, ao longo da sua história, conseguiu construir uma história vitoriosa e é onde eleva hoje o nome do futsal maranhense a nível nacional. Antigamente nós tínhamos o Motoclube, Girassol, tínhamos times importantes, né, no cenário maranhense e até mesmo cenário nacional, e hoje o Balsas é que carrega, vamos dizer assim, sozinho o estado do Maranhão. E o Balsas já volta a atenção para outra competição, que é a Copa do Brasil, que ainda tem um jogo de volta. Saiu em desvantagem no primeiro jogo, mas no jogo de volta ainda tem chance de avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Voltando aqui para o estúdio para agora falar de Campeonato Brasileiro da Série D. E o primeiro jogo é o Juventude, que fora de casa conseguiu somar 3 pontos muito importantes. E a Mariane Dias traz as informações para a gente. O Juventude venceu o Palmas por 2-1 no estádio Newton Santos, na capital tocantinense, e somou 4 pontos no grupo A2. O Poraquê começou pressionando o Palmas, que estacionou na defesa, observando o adversário. Saindo mais para o jogo, a equipe visitante se preocupava mais. O Palmas pouco se incomodava. Aos 30, o interino Rodrigo Dias orientou o Bruninho a atuar pela direita, tocando com Elenilson, que passou a atacar pela esquerda. Não surtiu tanto efeito, mas o Juventude retomou o segundo tempo da mesma forma que terminou, jogando bem. Com boas peças no meio de campo que davam qualidade para a bola chegar, a equipe visitante saiu na frente. Após boa jogada de Matheus Rubens, que arriscou o chute no meio do caminho, a bola sobrou para Doda fazer 1-0. Após o gol, o Palmas tentou pressionar a Juventude, mas sem muita expectativa. O empate até saiu, porém, em bola parada na segunda trave de Cho e desvio de Pierre, 1-1.
O Palmas seguiu rodando a área adversária em busca da vitória, já o Juventude recuperou uma bola na defesa e sacramentou a vitória em um contra-ataque gigante de Baianinho, que ainda deixou o goleiro Matheus Silva no chão, e mudou o placar para 2-1 no Newton Santos. Na próxima rodada, o Palmas visita o Guarani de Sobral, no Ceará, no dia 19, às 15 horas. Já o Juventude joga em casa contra o Motoclube no dia 20, às 15h30. Rapaz, que pulmão do Baianinho aos 47 minutos do segundo tempo, uma arrancada ofensiva dessa. Ainda driblou o goleiro, colocando a bola no fundo das redes, Tadeu. Arrancada, né? No final do jogo, ele era aquela válvula de escape do time do Juventude, conseguiu se livrar de 2, 3 jogadores, serviu o companheiro e recebeu lá na frente, traçando o goleiro e fazendo o grande gol. Então isso aí mostra a força do Juventude, o que o Juventude pretende, né, no restante do campeonato da Série D. Vai enfrentar um adversário difícil, um adversário que tanto o Juventude como o próprio Massinho já conhece, um adversário que vem ferido de uma derrota, e eu acredito que vai ser um grande jogo, deve ser um jogo muito movimentado lá em São Mateus. O detalhe da partida é que o Baianinho, ele realmente foi todo o termômetro do time do Juventude. Na parte ofensiva, ele criava, ele buscava mais do que o restante do time. O time ficou meio que penso pro lado do Baianinho. A marcação encaixou muito bem nele, o técnico do Palmas, ele identificou isso e começou a encaixar a marcação no Baianinho, mas que em algum momento vai escapar, porque ele é muito rápido, né? Como no futebol a gente chama que é um jogador fumaça, né? Não tem como pegar ele o tempo todo assim na partida, e ele foi muito feliz com o gol que ele marcou. Ele conseguiu flutuar entre os ambos os lados, né? E não deixava o time do Palmas, por mais que eles tentaram fazer aquela 2 linhas de 4 e ficar quase uma marcação exclusiva no Baianinho, mas ele conseguiu se movimentar e conseguiu quebrar essa primeira linha de marcação do adversário, e o Rony fez aquele que nós falávamos aqui no final de semana passado, na sexta-feira. Ele chamava a atenção do zagueiro, ele prendia os zagueiros, né? Tanto é que quando o Baianinho é servido aí, os jogadores, essa linha de quadros, estavam todos posicionados olhando a bola. E ele entrou na diagonal, recebeu esse passe, conseguiu sair do goleiro e fez esse grande gol. O Juventude agora ele retorna, volta aos seus treinamentos e atenção já para encarar o Motoclube no final de semana. O jogo é no sábado e é um jogo difícil porque tanto o Motoclube quanto o Cavalo de Aço e o Juventude são adversários diretos entre eles mesmos numa possível classificação. E já encarar o Juventude, que vem em ascensão, um empate e uma vitória, e o Motoclube vem de uma derrota. Isso pesa dentro de campo, mas também tem uma outra situação, que a camisa também pesa. O Motoclube é um time tradicional dentro do estado, e o Juventude vem querendo buscar seu espaço ao sol. Sim, pesa muito. O Juventude sabe disso, tem um respeito por parte do Juventude, o respeito por causa da diretoria do Juventude. O próprio Marcinho também respeita muito a instituição Motoclube. Vai ser um grande jogo, porque o Juventude jogando em casa, uma vitória do Juventude não é nada normal, é até aceitável, né? E o Juventude vai querer brigar pelas pontas da tabela, pela liderança, né? Então esse jogo contra o Motoclube pode representar a liderança do Campeonato Brasileiro para o Juventude, algo que pode ser inédito até no momento. E a gente vai passar a semana toda ainda debatendo desse confronto maranhense entre Motoclube e o Juventude lá em São Mateus, mas que fique registrado que esse jogo pode definir muita coisa para os dois times, porque o Motoclube não vai passar 2 jogos em caso de derrota, sem somar pontos, somando apenas 1 com um empate, enquanto o Juventude já vai despontar em caso de uma vitória para 7 pontos. E aí a diferença começa a aumentar dentro da tabela. Esse Campeonato Brasileiro da Série D é como se fosse ali uma mini maratona, né? Você ainda tem 14 jogos antes de começar o campeonato. Agora tem só 12 para o Moto, para os demais. Então, não pode deixar o adversário ir se distanciando, porque pode dar tempo e pode não dar tempo. Acidente de percurso durante a competição, isso acontece. E que esse acidente não venha se repetir constantemente, ou seja, o time perder ponto, ou perdendo em casa ou deixando de pontuar fora. Então, é importante ter essa consciência que pontuar é muito bom. No caso do Moto, se conseguir pontuar lá em São Mateus, também não vai ser coisa normal. Vai ser um grande jogo. A vitória do Juventude pode trazer a liderança isolada ou não do time, e a vitória do Moto para não deixar os que estão na frente se distanciar cada vez mais. E é sobre o Motoclube que nós vamos falar no próximo bloco, além do Cavalo de Aço e do Sampaio Corrêa, que conseguiu a primeira vitória na Série B. Estamos de volta agora com o recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness?
Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E o Cavalo de Aço viajou para jogar contra o 4 de julho, né? Tá sendo tido como um dos principais times do grupo A2 e perdeu fora de casa por 2-0 para o 4 de julho. Inclusive, Chico Bala fazendo uma excelente partida e dando o passe do segundo gol, o gol que sacramentou a vitória do 4 de julho, Tadeu. Vitória importante, 4 de julho, né? Depois daquela derrota para o São Paulo, eles conseguiram ali, não sabia como eles iam se comportar, por mais que o torcedor fale assim, mas é normal perder para o São Paulo, mas perder da forma que perdeu, né? Dessa quantidade de gol, isso mexe sim com os jogadores, mas parece que contra o Imperatriz eles não sentiram. O Imperatriz fez até um jogo interessante, não jogou muito abaixo da média. O negócio que enfrentou um time qualificado, um time que do meio para frente tem jogadores experientes, né? Tem o Chico Bala pela esquerda, tem o Ed também lateral direito que bate muito bem na bola, e o time do 4 de julho fez valer o mando de campo, empatou contra o São Mateus, contra o Juventude São Mateus, e conseguiu uma vitória agora importante contra o Imperatriz. A vitória em casa, ela é de fundamental importância lá no final, que vai na somatória geral vai ser importante, né? Por isso que é importante não deixar de pontuar, não deixar de vencer em casa. Os gols saíram com Trindade e o segundo gol saiu com Silva já nos acréscimos do segundo tempo. Vale ressaltar também a assistência que Chico Bala deu, um cruzamento de primeira perfeito ali, né, para o Trindade acabar que finalizar, cabecear para dentro do gol. Ainda teve alguns lances polêmicos, né, de um possível pênalti que não foi marcado para o 4 de julho, mas o que me chama a atenção é que, diferente do primeiro jogo, que o Cavalo de Aço saiu atrás, mas buscou o resultado a todo instante, inclusive virando o jogo no final do segundo tempo, nos últimos segundos, nos últimos minutos. Nesse jogo contra o 4 de julho já não foi tão ofensivo, não sei se pesou o fator de estar jogando fora de casa, estar sentindo mais o ambiente do jogo e o adversário, mas não mostrou aquele ímpeto ofensivo tanto quanto no primeiro jogo. Eu acho que pesou mesmo a força do adversário, né? Eles pegaram um adversário muito qualificado, então não foi fácil conseguir empatar o jogo. Quando o Imperatriz tentou tomar a situação do jogo, até controlou um determinado momento o meio de campo, aí já no apagar das luzes, Chico Bala acertou aquele cruzamento que culminou com a derrota do Imperatriz. Não tem nada perdido para ninguém, né? Início de campeonato. Mas aí o Imperatriz já tem uma vitória, pelo menos tem uma vitória em casa, já somou 3 pontos. Isso também pode deixar o Imperatriz a entender que nós jogamos bem o primeiro jogo, não fomos tão bem no segundo, mas vamos tentar repetir o acerto que nós tivemos no primeiro jogo e corrigir que nós erramos durante esses 2 jogos para corrigir no próximo jogo. Então nada perdido, é muito trabalho e determinação para as vitórias virem a acontecer de novo para o Cavalo de Aço. O Cavalo de Aço retorna para a sua cidade ainda hoje. Segundo a assessoria de imprensa, ainda hoje não terá treinamento, o time só volta a treinar amanhã por conta de uma viagem longa e desgastante. Agora mudando um pouquinho de assunto, indo para o Motoclube de São Luís, que jogou em casa e dentro de casa o Motoclube não conseguiu fazer valer o seu mando de campo. Vale ressaltar que o Motoclube não perdia no Nilzinho Santos desde 2020, somando todas as competições que estava participando. Já teve empate e vitórias, tinha um excelente retrospecto, mas contra o Guarani de Sobral, apesar de fazer um excelente primeiro tempo, não conseguiu marcar os gols e foi penalizado com isso, porque logo em seguida da principal chance do Motoclube com Negueba, o Guarani de Sobral foi lá de um chute de fora da área, marcou o gol. Nós temos as imagens do jogo aqui. Tadeu estava assistindo o jogo lá, a gente estava lá no Nilzinho Santos, foi acompanhar essa partida. E pelo que o Moto produziu no primeiro tempo, até antes de pegar o primeiro gol, parecia que o Motoclube ia conseguir uma vitória simples, fácil dentro de casa. Começou esse lance aí, do esquerdinho, a bola sobrou para ele, se ele tivesse um pouquinho mais de capricho, poderia ter feito 1-0. Claro que foi uma batida de bate-pronto, né? Ele ajeitou o corpo, fez a biomecânica perfeita para bater na bola. Agora isso acontece, né? O time do Moto, esse gol do Negueba aí foi incrível, né? Só ele, não tinha goleiro, não tinha mais ninguém. Talvez aí o Moto sentiu tanto o Moto como principalmente o Negueba. O Negueba se preocupou muito em marcar o lateral direito.
ele ficava tipo um auxiliar aqui do lateral esquerdo do Moto Clube. Né? Te interrompendo rapidão. O que aconteceu nessa jogada? Tipo, Negueba não perde um gol desse. Foi o excesso de confiança, ele foi querer chapar a bola. Eu acho que quando ele tocou com o pé direito, a bola tocou na perna esquerda dele e, em vez de ir para frente, foi para trás. Foi um lance assim meio que engraçado, é que todo mundo ficou se olhando, né, lá nas cadeiras sem entender, os companheiros que estavam trabalhando, fazendo o trabalho, e o time do Guarani acertou esse chute, né? Achou esse gol, um gol muito importante. Na minha opinião, não houve falha do Matheus, né? Nem toda a bola é defensável. O Matheus não pôde fazer nada. E o time do Guarani, aos poucos, foi começando a se ajustar dentro de campo. É um time bem ajustado, um time que encaixou bem a marcação. O Moto, no primeiro tempo, fez uma grande partida, criou, não conseguiu finalizar. E já no início do segundo tempo, sofreu esse gol. Aí, na minha opinião, o que faltou no segundo tempo? Faltou o treinador, o Carlos Ferro. O Carlos Ferro não foi para o jogo, segundo informações ele testou positivo, também não sei se é verdade, mas o que aconteceu, faltou ali a pessoa do treinador, faltou cobrança, faltou ajustar a equipe. Aquele homem ali na beira do campo, né, orientando. Ele entrou um tanto quanto desorganizado para o segundo tempo, os jogadores mesmo tentando resolver, né, de uma forma ou de outra, mas não tinha orientação do treinador, porque o treinador fora de campo, ele consegue ver o que o jogador não está vendo, o jogador está concentrado na partida, apesar de ele estar sentindo a partida, mas faltou ali, na minha opinião, a presença do treinador. O Pires estava lá, fez o trabalho dele, mas não era como treinador. Talvez o Pires aí ficou um pouco tímido, né? E quando você está no Moto, no time grande, você tem esse cargo de auxiliar, de treinador, você tem que ser intenso ali, você tem que estar cobrando, principalmente concentração dos jogadores. Mas o primeiro tempo do Moto foi um primeiro tempo assim muito promissor, que deixa assim alguma esperança para o torcedor. Não tem nada de ruim, não acabou nada, o mundo não acabou. O time do Moto é um time que tem qualidade, tem o Márcio Diogo, tem o Negueba, o Ted Love, que eu não conhecia, um jogador que me agradou muito, um jogador muito versátil, né? Com a perna esquerda ali ele controla a bola, não deixa a bola longe do corpo, a bola sempre próxima ao pé, fica mais fácil para você driblar o adversário. Então o Abu fez um grande jogo, o Jeff Silva até depois da metade do primeiro tempo também vinha fazendo um grande jogo. E quando o Moto conseguia pressionar essa bola na saída, né, aí foi outro erro do Moto, ele não conseguiu encaixar a marcação para tomar essa bola no campo do adversário, porque o Guarani ele tinha uma saída de bola, apesar de fazer a saída com 3, ele tinha uma saída de bola lenta, muito lenta, e quando o Moto roubou essa bola no campo do adversário, foi o Abu que saiu lá entre os zagueiros, que o Abu joga de primeiro volante, foi dar o bote lá na frente. Então ele percorreu toda uma situação, todo o campo, né, da sua área para dar o bote lá na frente, que os jogadores do meio, os jogadores da frente não estavam dando esse bote. Então faltou ali um pouquinho mais de organização, principalmente no segundo tempo, que o Moto pegou 1-0, tentou ir todo a custo empatar o jogo e faltou organização. Mas eu vou frisar isso, o primeiro tempo o Moto construiu, o Moto teve jogadas interessantes, perdeu várias chances, né? Claro que isso pesou, tanto é que o Moto perdeu o jogo. Abusaram de perder chance. Abusaram de perder chance. Mas as oportunidades foram criadas. Claro, eu prefiro criar uma oportunidade e ganhar o jogo de 1-0 do que criar 20 oportunidades e perder o jogo. Mas, enfim, o primeiro tempo do Moto é um primeiro tempo que pode dizer assim, ó, não tem nada perdido, há uma esperança. Agora, o segundo tempo ali foi mais desorganização, faltou mais um ajuste, faltou mais ali a presença do Carlos Ferro. Se já tiver recuperado, se for para o São Mateus, também vai ser um principal reforço do Moto para esse jogo contra o São Mateus, contra o Juventude São Mateus. Sobre o Carlos César, realmente ele testou positivo para a Covid, não foi a banco, não foi a jogo, quem assumiu foi o seu auxiliar, o Pires. E falando do jogo, o Moto Clube foram dois times bem diferentes, o do primeiro tempo e o do segundo. No segundo tempo, diversas alterações foram feitas, de repente teve um momento de 7 jogadores ofensivos dentro da área do Guarani de Sobral, o que me pareceu aquela atitude assim, ó, vamos de qualquer jeito, vamos tentar chegar de qualquer jeito numa bola. E tem um momento que você não vai mais partir da tática, né? Você vai mais por desespero, mais por abafo. Mas isso é um momento ali no final do jogo. Você não pode perder, né, a sua essência que você treinou a semana toda. Virada de jogo rápido, infiltração, triangulação pelos lados. Então isso é importante, manter a calma e manter o seu padrão de jogo. Agora, quando não dá mais dando certo, passou dos 40, aí é um Deus nos acuda, bola na área, chute de longe. Mas tanto é que o Everton Silva
fez até um bom jogo da parte ofensiva do Everton Silva, né? Everton Silva. Talvez ali, se o Mota entrar com o Rodrigo Barreto, fazer um terceiro, entrar com 3 zagueiros para liberar mais os laterais, fixar o Abu ali na cabeça de área, aí o Ted Love com o Massini aí na armação, aí na frente só o Negueba com o centroavante, é outra opção também que pode ser bem agradável ao time do Mota, porque o Mota ele tem jogadores de qualidade. Colocando as peças certas ali, pode vir dar muita alegria para sua torcida. O Sport Guará vai para um rápido intervalo e na volta, tudo sobre a vitória nos últimos minutos do Sampaio Corrêa. De volta, e só para finalizar, o Motoclube, o auxiliar técnico do Moto, ele deu uma entrevista pós-jogo, conversou com a gente para explicar o que aconteceu nesse resultado. É verdade, a gente estreou em casa, né? E o resultado não era o que a gente gostaríamos, porém a gente fica satisfeito pela postura da equipe, né? Tanto é que a gente teve bons momentos dentro do jogo, né? Com grande chance de finalizar e a gente acabou desperdiçando. E o resultado é ruim para nós, né? Jogamos em casa, é um campeonato difícil da Série B, mas agora é passado e vamos trabalhar para que no próximo jogo a gente busque aí uma vitória. Agora o Sampaio Corrêa, que encontrou a primeira vitória na Série B, voltou a vencer, venceu, soma 5 pontos na Série B. Nós temos os melhores momentos para análise de Tadeu. Apesar do jogo da vitória do Sampaio Corrêa ter saído no último minuto, da metade do segundo tempo em diante, Tadeu só deu Sampaio Corrêa. O Sampaio conseguiu se encontrar nesse período aí que você está falando, né? O retorno do Ferreira fez muito bem o Sampaio Corrêa, ali ele conseguiu, né, ter esse ponto de equilíbrio, conseguiu fazer uma transição mais rápida. O time da Ponte Preta não é um time bobo, é um time que tem sua qualidade, um time que veio para vencer o jogo, e o Sampaio conseguiu anular as principais armas ofensivas da Ponte Preta e tentou fazer o que tinha de melhor dentro de campo. Faltou o Ciel, faltou o Pimentinha, né? O Zé Mário, o lateral esquerdo, ainda muito tímido, né? Pelo lado do Sampaio Corrêa, tanto é que o treinador Felipe Sorian improvisou ali o Eloy na lateral esquerda. O Luiz Gustavo, que voltou na lateral direita também, isso aí também é um grande jogador, né? Faz a diferença em favor do Sampaio Corrêa. E já no final do jogo, o Sampaio, por tanto martelar, por ter sido, né, uma equipe que brigou mais pela vitória, foi premiado com um gol da vitória. Agora, é uma Série B complicada. É importante vencer e vencer fora de casa, nem que seja de 6-0, mas trazendo os 3 pontos, colocando os 3 pontos na tabela de classificação, isso vai ajudar muito. Então, o Sampaio Corrêa conseguiu essa vitória, vai viajar mais tranquilo, né, para enfrentar o Operário, com esse retorno de Pimentinha e Ciel. Para esse jogo ali, o Sampaio fez o dever de casa, conseguiu uma vitória, não foi uma vitória fácil, não foi uma vitória, assim, vamos dizer, convincente, mas foi uma vitória que deu pro gasto e deu para pontuar e pontuar muito bem na tabela. É uma vitória necessária. Daí quem conversou com a gente foi o lateral que sobra dentro de campo, tanto pelo lado do Sampaio Corrêa, quanto em comparação com o outro adversário, que foi o Luiz Gustavo, que falou da importância desse seu retorno e um retorno somando 3 pontos. Eu me sinto muito feliz, né? A vitória aí é a cara da Bolívia na raça, como sempre foi, todo mundo correndo, se dedicando. E muito importante esses 3 pontos aí, dar moral pra gente, dar confiança pro grupo. Agora é manter aí pro próximo jogo confiante, pra trazer de lá mais pontos. Mais um dia. Sanguinário do Vigia. Fico muito feliz por estrear como titular, mas mais feliz pela vitória, da evolução do grupo, do time, que a gente está mais coeso, mais grupo mesmo, e mais feliz ainda por ter feito gol e sentir a emoção que é fazer um gol com essa camisa tão pesada. Falou, que emoção. É o primeiro degrauzinho que a gente subiu, a gente promete se entregar ainda mais a cada jogo. Olha, eu quero aqui deixar as palavras para Jean Silva. Parabéns pelo gol, porque ele buscou desde o início do primeiro tempo. É uma das principais válvulas de escape no ataque do Sampaio Corrêa. E aos 49 do segundo tempo foi premiado e agraciado com o gol da vitória do Sampaio Corrêa. O Sport Guará vai ficando por aqui, mas a discussão e toda a análise desses jogos vai continuar durante toda a semana, até porque o Sampaio Corrêa volta a treinar hoje, o Motoclube se reapresenta hoje também novamente, o Cavalo de Aço só amanhã e o Juventude foca mais uma vez para encarar o Motoclube em casa. Durante toda a semana, toda a repercussão dos nossos maranhenses no Campeonato Nacional.